Olá, boa tarde, bom começo de semana para você que está com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Segunda-feira, última semana deste mês de fevereiro. Muito obrigado pela sua companhia com a gente. Vamos trocar informações a partir de agora. Veja os destaques desta edição. Prefeitura de Cachoeira do Sul começa a reestruturação da saúde mental. Tem 23 vagas para diferentes cargos em processo seletivo emergencial. Idosos ativos. Reportagem especial mostra a importância de manter a atividade, os relacionamentos e o voluntariado. Nós estamos aqui no Sesc em Cachoeira do Sul para acompanhar um pouco da rotina da Dona Ivone. Ela que está no grupo da maturidade ativa, com atividades praticamente todos os dias da semana. E hoje é a reunião do grupo de coral e a gente vai acompanhar. Vem comigo. Rio Grande do Sul enfrenta nova onda de calor esta semana. Meteorologia aponta que as temperaturas não serão tão altas quanto a onda anterior, mas deve durar mais tempo. Muita gente convive com dor. Tem a temida fibromialgia. Lena Caetano conversa hoje com a especialista em medicina da dor, Tatiane Fortuna Bruxel. Ela vai indicar caminhos para aliviar o desconforto. E hoje tem Nutri de A a Z, com a nutricionista Ellen Dávila. Hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo tem curiosidade, que é sobre o emagrecimento. Se vocês aprenderem o que de fato emagrece hoje, vocês nunca mais terão problemas em entender como que funciona o emagrecimento. Dicas imperdíveis para você nesta edição do NT Sul. E você de casa pode fazer o telejornal com a gente, pode mandar a sua notícia, o que acontece onde você está, como é que começa aí a sua semana, como é que está se preparando para essa nova semana de calor. Já não aguentamos mais tanto calor, não é verdade? Mande pra gente a sua mensagem, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Pode mandar aí um áudio, uma foto, um vídeo e a gente põe aqui na nossa telinha os 3 blocos de interatividade que nós levaremos ao ar. E se você está nos acompanhando por meio das lives, é só escrever pra gente em facebook.com/TV Cachoeira ou no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul inicia hoje o recebimento de currículos de candidatos interessados em integrar os Centros de Atenção Psicossocial do município. São ofertadas 23 vagas para diferentes cargos em processo seletivo emergencial. Daniel, eu estou aqui na Secretaria de Saúde, então, para trazer todos os detalhes desse processo, que vai selecionar servidores para compor esse quadro da atenção à saúde mental aqui em Cachoeira do Sul. Do meu lado está a secretária da Saúde, Camila Barreto, que vai trazer esses detalhes, então, falando sobre quem pode se habilitar, como começa esse processo, até quando vai e de que forma serão escolhidas essas pessoas, né? Quais os critérios que vão determinar essa seleção. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu gostaria de destacar os critérios que estão estabelecidos no edital do processo seletivo da RAPS, que é da Rede de Atenção Psicossocial. Então, a entrega de currículos inicia hoje e vai até o dia 7/3. É muito importante que todo candidato que deseja participar desse processo seletivo leia esse edital na íntegra. Por quê? A entrega de documentos ocorre no protocolo geral da Prefeitura. Todos os documentos previstos no edital, eles precisam ser entregues em envelope selado. Essa informação ela é muito importante. Nós temos 23 vagas de diferentes categorias profissionais. Por quê? Porque quando a gente fala de atenção psicossocial, nós temos uma gama de profissionais que é exigido na legislação. Hoje, quem pode participar do processo seletivo? Nós temos vagas para médicos em áreas de especialidade como pediatria, neuropediatria, psiquiatria e pediatria, enfermeiro com especialização em saúde mental, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, cozinheira, servente, psicólogo, educador físico, artesão. Então, são diferentes categorias profissionais. Essa entrega de currículo é a primeira etapa. Esse processo seletivo ele é composto por 2 etapas. Primeiro, análise curricular. A análise curricular para cada vaga serão selecionados 5 candidatos para a entrevista.
A análise curricular, ela equivale a 60% do processo seletivo, ou seja, 60 pontos. Depois, a fase de entrevista, nós teremos 40 pontos. Na entrevista, o que vai ser avaliado? O conhecimento da rede de atenção psicossocial, porque nós buscamos muito entender o perfil desse profissional, porque precisa ter perfil para trabalhar na área de saúde mental. Habilidades e competências que são exigidas na área, disponibilidade de horário, porque nós precisamos que essas pessoas elas venham atender a necessidade do município. Quem fará a análise dos currículos, como vai ser composta a equipe que fará a entrevista, quem são esses profissionais e de que forma vocês organizam isso? É uma comissão? Como é que vai ser? A avaliação dos currículos, bem como a entrevista, é por meio de uma comissão examinadora. Ela é formada por 4 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, por um profissional da Secretaria de Administração e também por uma representação do Conselho Municipal de Saúde. Todos eles se reúnem ao mesmo tempo para abrir os currículos, analisar os critérios que estão previstos no edital e depois os classificados na primeira fase, que é classificatória e eliminatória, vão passar para a entrevista também com toda essa comissão, que ela é publicada em decreto e oficializada para toda a população. Qual a importância desse processo agora da recomposição dessa rede de atendimento? A gente sabe da fragilidade, da alta demanda que Cachoeira tem, principalmente nas áreas de especialidade, mas a questão da saúde mental é um ponto nevrálgico. Esse processo leva quanto tempo? Quando que a população já vai conseguir acessar esses serviços normalmente, agora de uma maneira efetiva e não de forma emergencial, como estava ocorrendo até agora? Perfeito. Então, como nós vamos estar realizando esse processo de recomposição? O nosso processo seletivo ele termina no início de abril. Então, após abril, nós vamos estar fazendo o chamamento. Igualmente, como o serviço ele precisa continuar, esse processo seletivo ele estava defasado, nós estávamos com uma rede fragilizada e nós temos, é só olhar os indicadores de saúde mental, é uma grande demanda do nosso município. Nós fizemos algumas readaptações junto com a coordenadora de saúde mental, Tatiane Leal. Antes do processo seletivo, nós já incluímos mais um médico generalista na agenda para ajudar a suprir a demanda e também estamos remanejando profissionais para auxiliar na rede de atenção psicossocial. Mas a partir de abril a gente já quer estar colocando essa equipe em prática e além disso nós vamos aderir a um projeto de educação continuada do Ministério da Saúde que se chama um projeto que busca valorizar a rede, né? O Nós na Rede. E esse processo ele vai capacitar os profissionais da rede de atenção psicossocial para ofertar um melhor atendimento. É de conhecimento da comunidade toda e principalmente, imagino, da gestão, que os salários não são atrativos, que uma das grandes dificuldades é realmente captar profissionais que estejam interessados em prestar serviço a partir do que o município tem condições de oferecer. Na falta dessa adesão a esse processo, vocês têm alguma alternativa, tem algum plano previsto para não deixar essa área tão importante desassistida? Bom, no processo seletivo a gente botou cargas horárias que as pessoas possam, por exemplo, 20 horas. Então, essa carga horária pode com que a pessoa se adapte à necessidade do seu município. Nós estamos fazendo uma ampla divulgação e é bem importante que eu acredito que nós vamos ter uma boa procura. A gente sabe que os processos seletivos, os salários, a gente precisa seguir os cargos que são previstos na lei da prefeitura, mas uma iniciativa que o prefeito está fazendo, que é montar as comissões de subcomissões para avaliar os cargos, para que futuramente a gente possa valorizar mais esses profissionais. Eu acredito que nós vamos ter aí uma boa procura e se não tivermos, sem dúvida, a gente vai estar pensando numa melhor estratégia para qualificar essa rede. Para finalizar, então, vamos dar os últimos detalhes do serviço mesmo, dessa prestação aí, para quem está em casa e até para quem nos assiste fora de Cachoeira do Sul, caso tenha interesse, né? Os prazos, o período em que essas pessoas podem se habilitar a essa seleção. Bom, a seleção de 23 profissionais ela vai ser para atender a demanda do CAPS 2, que é para atender transtornos mentais graves e persistentes, e do CAPS I, que atende a área infanto-juvenil. A entrega de currículos é do dia 24, hoje até o dia 7/3, e vão ter 2 etapas. Primeiro, análise curricular e depois entrevista. Gostaria de divulgar que essa rede de atenção psicossocial ela vai ser uma prioridade para o nosso município. Os profissionais que vão estar participando do processo seletivo vão ser capacitados e vão contribuir aí para a mudança do modelo de atenção de Cachoeira do Sul.
Então, está dado o serviço, inicia hoje, então, a entrega de currículos daquelas pessoas que estiverem interessadas. Importante ressaltar aqui que a entrega de currículos, embora eu esteja na Secretaria de Saúde, é feita no protocolo geral da Prefeitura, lá no antigo fórum. Detalhes que a secretária também já enfatizou no início dessa conversa, envelopes lacrados, importante ler com atenção todo o edital para atender às necessidades que estão previstas ali e não ficar de fora da concorrência, que, neste primeiro momento, é de análise curricular, e essa etapa já é uma etapa determinante para o candidato prosseguir ou não, Daniel Nunes, nesta seleção para servidores aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Thelma, por essas informações que são tão importantes, né? A gente está falando, então, aqui sobre essa reestruturação da saúde mental e não tem jeito, o atendimento público é feito por pessoas e, portanto, a Prefeitura precisa fazer esse chamamento, fazer aí esse processo para que esses profissionais sejam contratados e possam prestar o serviço de uma forma adequada ao município. E eu quero lembrar que você de casa pode participar com a gente, mandar aí a sua informação, o seu recadinho, contar o que acontece onde você está, assim como comentar as reportagens. É nessa troca que a gente faz aqui todos os dias que reside aqui o sucesso do Telejornal NT Sul. A gente vai apurando informações, recebendo fatos que os telespectadores vão enviando também, e assim a gente apura e vai ficando ciente daquilo que acontece de fato na nossa sociedade. Então, faça o NT Sul com a gente, vá mandando seu recadinho no WhatsApp, especialmente 51997697129. Você lembra que na semana passada nós mostramos aqui no NT Sul a situação dos moradores da Porteira 7, no interior de Cachoeira do Sul, não lembra? Pois é, eles estavam com a passagem interditada, inclusive o transporte escolar que não foi autorizado a passar pela ponte construída pelos próprios moradores. A Secretaria do Interior, então, se comprometeu em avaliar tecnicamente o local e providenciar a liberação do tráfego. Em contato com a nossa produção na manhã de hoje, o secretário Cristiano Leivas informou que a equipe fez a troca do lastro da ponte e já liberou o funcionamento, sem restrição de toneladas. Já a outra ponte, que fica no Iruí, essa sim ainda continua interditada. Conforme o secretário, eles estão aguardando o recebimento de madeira, que deve acontecer ainda nesta semana. Depois disso, a secretaria vai providenciar a recolocação das guias de trânsito e liberar a passagem de veículos, respeitando a limitação máxima de 10 toneladas. Neste fim de semana, aconteceu em Cachoeira do Sul uma carreata alusiva ao Fevereiro Roxo, mês dedicado às campanhas de conscientização sobre doenças crônicas como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. A atividade, que foi promovida pela Associação Cachoeirense de Fibromiálgicos, em parceria com a Coordenadoria da Mulher e com o Gabinete da Primeira-Dama, marcou a luta dessas pessoas em relação às dificuldades que enfrentam e ainda contou com um importante momento de entrega de materiais informativos com o intuito de dar visibilidade ao tema e conscientizar as pessoas sobre o que é a fibromialgia. Para quem ainda desconhece, essa é uma doença crônica, reumatológica e que não tem cura. Apesar disso, é possível controlá-la e viver com mais qualidade de vida. Quer saber como? Logo mais aqui no segundo bloco, a gente vai exibir uma entrevista com a médica reumatologista, a Tatiane Fortuna. Você não pode perder este momento e esse bate-papo super importante. E a gente fala agora sobre a importância de manter uma vida ativa ao chegar na chamada terceira idade. Nós vamos conhecer agora a história de duas pessoas que encontraram no voluntariado ou no trabalho uma forma de propósito na vida. O voluntariado nunca foi tão valorizado e reconhecido como nos últimos meses. Aqui no Rio Grande do Sul, durante a tragédia climática, essa função ganhou espaço e foi determinante para salvar o povo que ficou vulnerável com a enchente que invadiu cidades. Talvez muitos só enxergaram a importância de quem executa essa tarefa com os episódios que passamos. Mas saiba que a função de voluntário não é novidade para a Dona Ivone. Desde 2011, ela está nesse meio. A foto no jornal mostra o início no voluntariado. Desde lá, a ligação com entidades e grupos só aumentou. E tudo isso com 78 anos e muito amor no que faz.
Nós estamos aqui no Sesc em Cachoeira do Sul para acompanhar um pouco da rotina da Dona Ivone. Ela que está no grupo da maturidade ativa, com atividades praticamente todos os dias da semana. E hoje é a reunião do grupo de coral e a gente vai acompanhar. Vem comigo. O coral é uma das atividades dela em conjunto com outras senhoras e senhores. Terapia e missão de vida se unindo para um bem maior. Eu nasci para servir, eu não nasci para ser servida. Desde os 7 anos eu não tenho família e fui criada como escrava de criação em 3 casas e por isso eu aprendi que a humildade é a melhor maneira da gente conduzir a nossa vida. E eu tenho 4 filhos, tenho gêmeos e consegui conciliar tudo isso e trabalhar em prol do meu semelhante eu acho fundamental. Porque é uma maneira certa da gente estar se harmonizando, se entrosando com as pessoas. E eu me dou tanto com os meus grupos da terceira idade quanto com os grupos jovens. Porque na PAI mesmo tem um grupo bem grande de jovens, né? Eu adoro a todos. Quem também é apaixonado pelo seu trabalho é o seu João. 36 anos de Marista Roque na função de serviços gerais. Com 64 anos, ele já poderia estar curtindo a vida, mas na verdade, a sua vida é dentro do ambiente escolar, com a juventude por perto. Isso é o que motiva. Logo que eu comecei, claro que eu nunca imaginava que ia ficar tanto tempo, mas fui gostando, fui me acostumando com o trabalho, com a alegria das crianças e fui ficando. E cada vez mais gostando e acabei ficando esse tempo todo. Me conta um pouco da rotina do senhor. O senhor acorda, o que o senhor faz até o fim do dia? Bom, eu chego de manhã, abro toda a escola, às vezes Que hora? 7 horas. Tá, aí faço a minha rotina, e vai ao pátio e tal, e depois vou fazer o serviço de manutenção. E sempre tem uma coisa para fazer, isso sempre tem. O senhor encara de tudo. Encaremos de tudo. Se o senhor não sabe, por exemplo, ajustar uma fiação elétrica, chama um eletricista, mas Não. O senhor se vira. Não, realmente só eu que faço. Ah. Só o que vem, às vezes quando é um serviço grande, aí vem uma equipe de Porto Alegre, né, fazer. Mas reparos, tudo nós fizemos. Encanamento, qualquer coisa. Claro, tudo nós fizemos. Aí o senhor faz, chega meio-dia, dá a pausa para o almoço. Paramos às 11 horas, a 1 hora nós abrimos, aí 1 hora de tarde nós vamos pro portão, ficamos até 1h30, depois seguimos. Vai até às 6 horas da tarde? É assim. Até às 5 da tarde. Assim. Eu sou o primeiro a chegar e sou o primeiro a sair. Nesses 36 anos, o senhor chegou em algum momento assim pensar em não querer mais aquela função ou nunca passou isso pela sua cabeça? Nunca passou pela cabeça. A gente pega o amor ao trabalho, que é um dos carismas do marista, né? Amor ao trabalho. E a gente encara todos os dias como o motivo que dá, é todo dia como se fosse o primeiro dia de trabalho. O momento mais difícil nessas 3 décadas e meia foi o afastamento em 2020 em função da Covid-19. Não teve jeito, o seu João precisou ficar em casa e se afastar do trabalho. Um sofrimento de meses para quem ama o que faz. A lei mandava, né? Mais de 60 não podia trabalhar. Eu trabalhei até o dia do meu aniversário, em junho. Né? Aí o diretor mandou, vai ter que ir para casa, não adianta ter lei, eu tenho que cumprir a lei. Eu trabalhei naquele colégio, foi um momento muito triste, aquele colégio vazio e tal. E completei 60 anos, olha, o diretor vai ter que parar. Foi um momento que ficou marcado, a pessoa em casa, acostumado com o movimento, a criançada todos os dias, aquele barulho. E parar assim foi um momento bem marcante. Quantos meses o senhor ficou? Eu fiquei de junho a dezembro. Foram 6 meses que não passavam nunca. Não passavam nunca. Eu tive que achar o que fazer e tal. Então foi um momento muito difícil. E quando voltou, qual o sentimento? De alegria. E se a gente unir as idades, são 142 anos de muita sabedoria e convivência com diversas gerações. Com os meus 28 anos, eu não poderia sonegar esse tipo de pergunta que vale para mim
e milhares de jovens e adolescentes que começam a traçar o seu rumo na vida. E nesses 30 anos de atuação no colégio, o senhor acha que mudou um pouco o pensamento desse jovem que está saindo do colégio para uma faculdade, para uma vida profissional? O que mudou nos jovens, que eu noto bastante, foi a tecnologia. Eu acho que hoje o jovem, antigamente eles brincavam mais, tal. Hoje o jovem, no celular. O jovem mais é no celular. A tecnologia tira um pouco deles brincarem. Não digo total, sempre temos, mas tirou um pouco a tecnologia, diminuiu um pouco o ritmo deles de brincar. Tu não vê o diálogo também diminuiu, né? Diminuiu um pouco do diálogo. Mas tem muito jovem que está se perdendo pelas drogas, pela preguiça, que é um dos problemas mais sérios que nós temos na humanidade, esses jovens de hoje. São nutrelas, como a gente chama, e é uma pena, né? Porque eu não me arrependo de ter começado tão cedo a trabalhar, porque eu acho que o trabalho engrandece a todos, né? É uma glória a gente ter as duas mãos para trabalhar, ter vontade e ter amor, porque sem amor e sem Deus nós não somos nada. É isso aí, né? Boas dicas. Gostei muito aí da reportagem do Bernardo Miller. E a gente precisa realmente encontrar propósito em tudo aquilo que a gente faz, encontrar um bom grupo também para estabelecer as nossas relações, coisas que fazem a diferença. E agora, minha gente, já está aqui na nossa tela, está na hora do quadro Nutri de A a Z. Quadro novo aqui do Telejornal NT Sul, estreou agora também nesse ano de 2025 com a nutricionista Ellen Dávila, porque esses assuntos de nutrição, né, tem muita moda, tem assuntos que às vezes a gente também não consegue entender adequadamente. Então a Ellen tem um conhecimento profundo sobre nutrição e ela nos ajuda a desmistificar muitas coisas. E hoje, um dos assuntos, ou o assunto que a Ellen traz para explicar assim, tintim por tintim, para deixar tudo bem fácil, é emagrecimento. Então, está na hora de Ellen Dávila e o Nutri de A a Z. Boa tarde! Hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo tem curiosidade, que é sobre o emagrecimento. Se vocês aprenderem o que de fato emagrece hoje, vocês nunca mais terão problemas em entender como que funciona o emagrecimento. A primeira coisa que eu quero te mostrar é isso aqui. 1 kg de gordura e 1 kg de musculatura. Isso representa o volume de cada um. 1 kg de gordura é bem maior que 1 kg de musculatura. E quando a gente fala de emagrecimento, nós visamos reduzir isto daqui, a gordura. Para a gente reduzir essa gordura, precisamos de déficit calórico. O que é o déficit calórico? É nós comermos menos do que a nossa necessidade básica de calorias para nós mantermos nosso peso. Vamos a um exemplo. Se a tua necessidade calórica é 2.000 calorias, se a gente reduzir essa alimentação para um consumo de 1.600, 1.700, 1.800, com certeza você vai emagrecer. Ellen, mas e atividade física? A atividade física é essencial para promover emagrecimento também. O exercício cardiovascular, a atividade de força. Porém, se nós nos exercitarmos e não tivermos um déficit calórico, ou seja, reduzir esse consumo de calorias, nós não vamos ter o emagrecimento, que é a diminuição da gordura. E como acompanhar esse emagrecimento? É algo bem importante. Não é apenas o peso de balança que vai dizer se você está realmente, de fato, reduzindo a gordura ou não. O melhor método é cuidar a roupa, né? A roupa tá mais frouxa? Com certeza você está emagrecendo, porque lá na balança nós vemos, como eu mostrei para vocês, a gordura, a musculatura, o nosso peso dos ossos e a nossa água corporal. A nossa água corporal varia muito, pessoal. Então, só o peso de balança não pode ser parâmetro para acompanhamento do emagrecimento. E por fim, não pouco importante, mas no final, vocês precisam cuidar os comportamentos.
Comecem fazendo as coisas que vocês vão conseguir sustentar. Reduza o consumo de alimentos processados, reduza a ingestão da bebida alcoólica, que também prejudica muito o processo de emagrecimento. Consuma bastante água para não confundir sede com vontade de comer, com fome, né? E observe os comportamentos que sabotam esses pensamentos para cuidar, para ter o emagrecimento. Assim, eu tenho certeza que você vai emagrecer gordura e vai manter a sua musculatura. Até o nosso próximo comentário. E está na hora da participação da nossa audiência por aqui. Vamos ao nosso primeiro bloco de interatividade. Você de casa pode fazer o NT Sul junto comigo. Isso mesmo, mande aí a sua opinião sobre os fatos do dia, comente o que acontece onde você está. E aqui no Facebook a gente já tem vários recadinhos, facebook.com/TV Cachoeira. Lu Adriana Fagundes, boa tarde. Não gosto do verão, nos últimos anos está cada vez mais quente. Obrigado, Lu, pela tua participação com a gente. Ótimo dia, um bom começo de semana. Pois é, a gente está tendo mais uma vez nesse ano aqui de 2025 uma onda de calor para quem está aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tá por aqui a Tatiane Fernando, Nelly Garcia, Robson Teixeira. Obrigado, Robson, pela companhia também com a gente. No YouTube, José Marques está dizendo aqui, graças a Deus por mais um programa abençoado, para abençoar nossa vida, moro no Ceará. Obrigado, seu José, grande abraço, um bom comecinho de semana, uma boa segunda-feira para o senhor aí. Claudiano Santos, Mariluce Fleck, Nazareno Azevedo, Rosemary Beck também com a gente aqui interagindo. Na telinha, recados do nosso WhatsApp, a Daiane, grande e importante figura do Colégio Marista Roque, seu João. Entrei lá em 1989 e me formei em 1999. Em todos esses anos, ele sempre foi muito educado com todos. Obrigado, Daiane, pela participação. Tivemos a participação dele aí, né, seu João, falando na reportagem do Bernardo sobre propósito, sobre se encontrar no trabalho, fazer aquilo que a gente ama, coisas que dão satisfação, mesmo quando a gente está aí nesse processo de nos tornarmos mais idosos, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui. O Cláudio. Seu Cláudio está participando com a gente e manda vídeo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da NT Sul. Até quando vai esse calor, Daniel? Dá uma notícia boa para nós aí na hora do tempo, tá? Abraço, Daniel, para todo mundo aí, viu? Tchau. Obrigado, seu Cláudio. Um abraço aí pro seu Cláudio, pra dona Marli também, sempre conectados com a gente. Pois é, seu Cláudio, a gente tá querendo trazer boa notícia, né? Mas o tempo não tá ajudando, não tá colaborando. Vai ficar quente uns quantos dias, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso, tá bom? Obrigado pela tua participação, assim como dos demais telespectadores. A seguir, Rio Grande do Sul enfrenta nova onda de calor esta semana. Meteorologia aponta que as temperaturas não serão tão altas quanto a onda anterior, mas deve durar mais tempo. Muita gente convive com dor, tem a temida fibromialgia. Lena Caetano conversa hoje com a especialista em medicina da dor, Tatiane Fortuna Bruxel. Ela vai indicar caminhos para aliviar o desconforto. Até já! Meio-dia e 33, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, bom começo de semana e obrigado por estar com a gente. Bom, vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, o céu tem nuvens muito fininhas aí, né? Pouco densas, o céu está aparecendo, sol brilhando, temperatura em elevação, diferentemente do amanhecer, que a gente até teve assim uma temperatura bem amena, uma certa cobertura de nuvens, mas neste momento aí a temperatura aumentando. E é importante que a gente diga que a partir de hoje o Rio Grande do Sul está sob alerta para uma nova onda de calor. Vai ser a terceira de 2025 e a segunda dentro desse mês de fevereiro, com possibilidade de se estender pelo mês de março. Aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos começam a semana com perspectiva de uma nova onda de calor extremo. Mas, afinal de contas, o que caracteriza onda de calor? Segundo a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de calor é caracterizada por
ao menos 5 dias consecutivos com temperatura 5 graus acima da média registrada durante o mês. E isso tem acontecido frequentemente, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul. Esta já é a terceira onda de calor enfrentada pelos gaúchos. A primeira durou 6 dias. Foi entre 17 e 23 de janeiro. A segunda teve 10 dias escaldantes, entre 2 e 12 de fevereiro. Agora, na última semana de fevereiro, de novo, o calor extremo e uma massa de ar quente e seco, com temperaturas em torno de 40 graus em muitas regiões e sensação térmica ainda mais elevada, atingem o estado e, desta vez, segundo a Metsul, deve se prolongar e invadir o mês de março e chegar também a Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Na segunda metade da semana, há possibilidade de pancadas de chuva e redução de máximas em algumas cidades. Mesmo assim, a umidade do ar poderá resultar em tardes quentes, abafamento e possibilidade de temporais isolados. De encontro às previsões, o início da segunda-feira em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, teve temperatura amena e céu encoberto. Mas foi só o início do dia. No meio da manhã, o sol compareceu. A prometida elevação da temperatura começou e é claro que o desconforto das pessoas também. Eu vim lá do Mato Grosso do Sul, então eu praticamente estou acostumada, né, com calorão. Mas já faz anos que eu estou aqui, então quando vem essa onda de calor, a gente sofre bastante. Só de pensar, já me preparo antes, né? É muita água, né? Tem que tomar muita água. E ventilador o dia todo. Tem que só se cuidar, né? Se prevenir contra muito sol, né? E mais fazer o quê, né? Tem que aguentar. Tem que aguentar, fazer o quê, né? Faz parte. Felizmente, estou chegando de viagem hoje, hein? Estava em Balneário Camboriú. Aproveitando. Aproveitando. Infelizmente, vim ao encontro do calorão. Vamos ter que assimilar, né? Bem difícil conviver com esse calor, mas temos que conviver, né? É a natureza, né? Como é que a senhora enfrenta esses dias extremamente quentes? Um pouco mais fechado dentro de casa com ar-condicionado. Não é fácil, né? Pra gente que trabalha. Hoje eu ainda tô de folga, né? Mas eu trabalho e é um calor escaldante mesmo, é horrível. Só na sombra. Ou com o ventilador dentro de casa, né? Tá muito pesado, tá bem difícil. Então a gente prefere ficar, né, dentro de casa, no arzinho, né? Mas aí, às vezes até com calor e tudo, eu vou pro jardim, né? Isso é uma coisa que eu gosto. Terapia? É, uma terapia, né? Eu sempre procuro sair nas horas assim, mais acessíveis, né? Eu trabalho com agricultura também. E só vou à tardezinha, dou uma olhadinha, ver lá como é que está o gado, coisa e tal, e volto para casa. Se preserva? Se me preservo, sim. Ele está certo. E esse é mais um alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O autocuidado diante de temperaturas atípicas e fora do padrão. Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul vai passar por uma nova onda de calor, em que as temperaturas podem chegar e ultrapassar os 42 graus Celsius e a umidade relativa do ar abaixo de 30%, sendo que o recomendável para um ambiente saudável pela Organização Mundial da Saúde é entre 50% e 60%. Nesses dias, é aconselhável a atenção redobrada com alguns públicos, como as crianças, os idosos e as pessoas doentes, a quem deve ser oferecida a hidratação constante e um ambiente arejado para que permaneçam. Os animais domésticos devem ficar em locais com sombra e água fresca à disposição. Você deve procurar fazer a sua atividade física de rotina em horários com menor incidência de calor, por exemplo, bem cedinho pela manhã, à tardinha ou mesmo à noite. Hidrate-se, mesmo sem sentir sede, para evitar a desidratação. Isso aí, dicas importantes. Temos que ficar atentos, né? Cuidar especialmente com o consumo de água. Se vai ter que sair ao ar livre, não esquecer do protetor solar.
coisas que são básicas, né, para a gente enfrentar esta onda de calor aqui no Rio Grande do Sul e que vem acontecendo também em outras regiões. E agora a gente confere a previsão do tempo para o município de Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. Segunda-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com uma formação considerável de nuvens, mas ao longo do dia o sol aparece. Faz calor, mínima 21 graus e máxima 34. Terça-feira também vai ter sol entre nuvens, sem chuva e com predomínio de tempo quente, mínima 23 graus e máxima 35. Quarta-feira segue com sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva, mínima 23 graus e máxima 35. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A segunda-feira é de muito calor no Rio Grande do Sul, dando início a uma sequência longa de dias com temperaturas muito altas. Segundo a Metsul Meteorologia, uma massa de ar quente cobre o estado e ganha força com a elevação da temperatura em relação ao fim de semana. Com isso, um grande número de municípios gaúchos deve romper à tarde a marca dos 35 graus nos termômetros. As regiões Oeste, Centro, Noroeste, Vales e Grande Porto Alegre serão as mais quentes nesta segunda. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 37 graus. 37 também em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 33. Em Santa Maria, na região central, 36. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 32 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 34 graus. O governador do estado do Rio Grande do Sul criou uma comitiva para participar de uma missão internacional focada em soluções para a prevenção contra desastres naturais e gestão de enchentes. Desde a última quinta-feira, eles participam de visitas técnicas e reuniões com especialistas dos Países Baixos, considerados uma referência mundial em gestão de águas e resiliência climática. O objetivo é conhecer os projetos e fomentar parcerias para fortalecer o Plano Rio Grande, estratégia adotada pelo governo gaúcho para a adaptação e reconstrução das cidades após as enchentes do ano passado. O governador Eduardo Leite salientou que as medidas utilizadas pelos Países Baixos são soluções que combinam engenharia e respeito à natureza. Morreu neste domingo o Monsenhor Elciar Boit, aos 87 anos. Ele era vigário da paróquia São José e, desde 2003, vigário-geral da Diocese de Cachoeira do Sul. Foi padre, professor e comunicador. Conforme nota da Diocese de Cachoeira do Sul, ele estava em tratamento oncológico. O velório está ocorrendo na sede da paróquia São José e o sepultamento acontece hoje, às 16 horas, 4 horas da tarde, no cemitério das Alamedas. E nós vamos agora a mais um bloco de interatividade, espaço que a gente abre todos os dias para você de casa, também mandar a sua opinião, contar aquilo que está acontecendo onde você está, é um espaço para a integração das comunidades aqui na telinha da TV Novo Tempo. Já na tela, o número do nosso WhatsApp, o 51997697129. Vamos aqui para a nossa tela. A participação do João Pérez. Ontem passei o dia me refrescando nas águas da Ponte de Pedra, com meus pais, meu filho e minha esposa. Água e muita sombra, maravilhoso, diz aqui o João Pérez. Obrigado, João, pela tua participação. Um abraço para ti aí, para a família, tá aí o pessoal na sombra, né? Muito bom poder aproveitar, desfrutar desses momentos junto da natureza, algo que faz muito bem, né? Um abraço para vocês aí, um ótimo dia. Mais recadinhos aqui da audiência. Paulo e Janice Nunes, de Cachoeira do Sul, ontem no balneário Irapuá, com o nosso Pet Bob. Olha aí, ó, todo mundo se refrescando no balneário Irapuá. Obrigado, Paulo. Um abraço aí também para Janice. Obrigado a vocês pela companhia com a gente, por compartilhar um pouquinho desse momento aí, viu? Temos mais recadinhos. Carolina Dias também está participando com a gente.
Ontem foi o aniversário de 1 aninho do Bento, nosso amado menino. Muita saúde e felicidades para ele. Obrigado, Carolina, pela participação. Felicidades ao Bento, vida longa, que ele siga crescendo, se desenvolvendo aí com toda a felicidade, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da audiência. Você de casa pode seguir interagindo com a gente, contando as suas informações, comentando as reportagens e a gente põe no ar já já. O mês de fevereiro é conhecido como o mês da conscientização sobre a fibromialgia, que é uma doença crônica que causa dores e dificuldades no dia a dia. A Lena Caetano conversa agora com uma especialista no assunto. E como a gente já anunciou aqui no NTSul, nossa entrevista de hoje vai ser sobre fibromialgia. Falando essa palavrinha, muita gente já pensa, dor. Ninguém gosta, ninguém merece conviver com dor, né? E a fibromialgia, em síntese, trata-se disso principalmente. A gente vai desvendar um pouquinho mais sobre a fibromialgia, né? Tratamento, sintomas, quem pode ter, quem não pode ter, de que maneira atenuar essa situação, se tem cura ou não. Para tanto, nossa convidada aqui no estúdio é a doutora Tatiane Fortuna Bruxel, né, que é reumatologista e também especialista em medicina da dor. Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né? E aproveitando o link do Fevereiro Roxo, então para a gente fazer essa abordagem e esclarecer a população sobre isso. Afinal, tu saber o que tu tem e o esclarecimento faz parte do tratamento, isso é fundamental. E aí, fala pra gente, pra quem nos acompanha e de repente ainda não sabe do que se trata, o pessoal relaciona sempre. Fibromialgia, muita dor. É isso mesmo? É uma doença neurológica? Tem a ver psicológico ou é tudo misturado? Então, realmente a fibromialgia é caracterizada por dar muita dor, causar bastante desconforto ao paciente, tá? Ela é uma doença reumatológica, é a doença reumatológica mais comum que a gente tem. Acomete em torno de 2,5% da população brasileira e mundial, tá? Então ela é muito frequente no geral. A característica dela principal é dor, tá? É uma dor crônica, ou seja, com uma duração maior que 3 meses, difusa, ou seja, é da cabeça ao pé, literalmente, tá? Tem alguns pontos que são mais marcantes, por exemplo, o tronco, é bem comum ela acometer troncos, principalmente ombros, na parte cervical, os membros, a parte dos braços, as pernas, tá? Alguns pacientes até com acometimento da mandíbula, tá? Então, é uma dor difusa, tá? Só que não é só a dor, sempre vem algum outro ponto junto, por exemplo, alteração do sono. O paciente deita de noite e não consegue ter aquele sono reparador, então ele não tem uma qualidade do sono adequada. No outro dia ele já acorda cansado, então a produtividade do dia a dia, tanto efeito laboral... Efeito cascata, afeta toda a vida. Efeito cascata. Efeito laboral, efeito com a relação com os outros convivência, né? Na convivência do dia a dia também acaba sendo alterada. E a dor, tá? A dor, então, realmente ela é dor muito forte, tem uns períodos de piora e outros de melhora, outros de pioras e outros de melhora. A gente sabe que tem alguns gatilhos que pioram essa dor. Por exemplo, o estresse, tá? Estresse físico ou psicológico, principalmente psicológico. Então, o paciente se estressou, o paciente aconteceu alguma coisa que deixou ele chateado, isso vai gerar um gatilho de dor, tá? Tá, mas só antes da gente avançar um pouquinho, me diz uma coisa, eu acho que o pessoal também está curioso para saber. A partir de que momento se manifesta? Tem idade, público-alvo, faixa etária, ou qualquer pessoa poderá ser acometida? Qual é o gatilho para a origem dessa doença? Então, qualquer pessoa pode ser acometida, mas ela é a mais comum entre 30 e 50 anos, tá? E mais comum em mulheres. Hoje a gente sabe que para cada um homem tem 5 mulheres com fibromialgia, então ela é muito mais comum no sexo feminino, tá? A etiologia do porquê que isso acontece a gente ainda não sabe direito, tá? Ainda está sendo estudada, a gente sabe que é uma doença reumatológica, então não inflamatória, que não causa inflamação, não é considerada uma doença autoimune, tá? Mas a gente sabe que se tem pai ou mãe ou algum familiar com diagnóstico de fibromialgia, a história, o fator genético pode propiciar ter mais chances de ter influência. Mas isso ainda a gente está estudando muito, acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma decisão melhor quanto a isso, tá? E tem gatilho sim, tá? A gente sabe que, por exemplo, Covid.
pacientes que tiveram Covid, pós-Covid desenvolver uma fibromialgia, tá? Ou pacientes que têm algum trauma, tem um maior risco de desenvolver isso, tá? A gente sempre fala que é um gatilho prolongado, então uma coisa ruim que aconteceu, de um tempo prolongado, isso pode desenvolver o paciente a partir daí desenvolver a fibromialgia, tá? É tratável ou é pro resto da vida? Sim, é uma doença tratável, tá? Não tem cura, então é uma doença crônica, tá? Pode ir e vir? Pode, isso. Tem os períodos de remissão e tem os períodos de agudização, tá? Então é uma doença de caráter crônico, não tem cura ainda, infelizmente, tá? Mas tem tratamento. Com o tratamento, o paciente pode ter qualidade de vida, pode fazer as suas atividades, pode trabalhar, pode curtir, pode fazer o que quiser, com o tratamento adequado, tá? Então, para isso que é importante o diagnóstico certo e o tratamento correto também. Então, ter uma equipe que consiga abraçar esse paciente nesse sentido, de acolher, de entender o que ele está passando. Alguns pacientes acabam ficando frustrados, porque é coisa da minha cabeça isso, porque faz os exames não mostram que tem alteração. Isso é psicológico? Não. O diagnóstico envolve o que, além dos exames? Então, o diagnóstico é basicamente clínico. É eu conversando com o paciente, ele me relatando e eu examinando. No exame físico eu vou ver alguns tender points, que é comum, tá? Alguns pontos gatilhos de dor que a gente fala. E eu solicito os exames. Os exames são para a gente descartar outras doenças relacionadas, tá? Então, normalmente, como a gente estava abordando, os pacientes já ficam chateados, nos exames não aparecem nada. Então, isso é da minha cabeça, essa doença, eu que estou somatizando. Não, gente, é uma doença que existe sim, que causa um prejuízo enorme para a vida do paciente, para a vida do familiar do paciente, todo o contexto, e que tem tratamento sim, mas precisa fazer o diagnóstico certo. E aí entra também aquela questão, né, doutora, de que de repente na convivência com outras pessoas, as outras pessoas acharem que a pessoa não está fazendo firula, não é bem isso, não é tudo isso, né? Se não apareceu no exame. E não é bem assim. Isso é bem comum, tá? As pacientes me relatarem, as pacientes porque o público maior parte é mulher, sim, tá? Mas tem homem também. As pacientes me relatarem, por exemplo, que a família não acredita na dor dela. Então, era onde ela precisa de um apoio e, às vezes, o familiar não acredita. Então, às vezes, eu até abordo, traz o familiar junto, para a gente abordar isso na consulta, para eu falar. Isso tem tratamento e o apoio familiar, isso é muito importante, para que ela consiga seguir o tratamento e que evite essas crises de dor. E o tratamento é só medicamentoso? Não, o tratamento, a gente fala que tem duas linhas, medicamentoso e não medicamentoso. O principal tratamento é o não medicamentoso, tá? Que envolve atividade física. Atividade física é fundamental para todos os pacientes com fibromialgia. Mas tem que ser alguma coisa bem direcionada, específica, né? Porque com dor a pessoa... Com dor, como é que eu vou fazer atividade física? Eu sempre relato para eles começarem devagar, pausadamente. Vai indo no teu limite, 5, 10, 15 minutinhos por dia e vai aumentando de acordo com a tolerância, tá? Então, tem um acompanhamento físico que precisa fazer. Alguns pacientes precisam de acompanhamento psicológico, porque eu costumo relatar quem é feliz com dor. Então, a gente precisa um acompanhamento multi, que é com a psicóloga, às vezes com o psiquiatra, justamente para abranger esse sentido também do paciente, tá? Fisioterapia, não consegue fazer atividade física, vamos reabilitar esse paciente, então fisioterapia. Aí entra a questão da acupuntura, outras terapias adjuvantes, tá? Então, esse é o tratamento não medicamentoso, que é fundamental. O paciente não consegue fazer atividade física porque está com muita dor, como tu relatou. Aí entra a parte médica. Então, eu consigo pôr alguns remédios que amenizam a dor para que ele possa fazer atividade física. A atividade física, a gente sabe que para o tratamento da fibromialgia é o principal, porque é o que pode diminuir a sensibilidade da dor, tá? O paciente com fibromialgia, ele tem uma hipersensibilidade à dor. Coisas que normalmente não é para causar dor, quem tem fibromialgia acaba sentindo. Eles têm essa percepção da dor mais intensa do que quem não tem. Então, a atividade física ela consegue diminuir essa percepção. Então, é fundamental que os pacientes façam atividade física e, óbvio, quando precisar, tratamento medicamentoso e tá tudo bem, tá? Com o tratamento adequado, o paciente tem uma qualidade de vida, consegue ter uma relação social
favorável, consegue ter, ser uma boa esposa, uma boa mãe, tá? Uma boa funcionária, então consegue ser feliz, acho que é o mínimo, né? Então é fundamental o tratamento correto, o diagnóstico e o tratamento correto, né? Bom, nosso tempo está quase esgotando, mas antes disso eu quero te pedir assim, ó, para quem nos acompanha e de repente está com esse problema, né? E aí eu acho que bate o medo também na pessoa, né? Poxa vida, eu sofro tanto, o que eu faço, qual é o caminho? Como uma orientação, assim, como uma indicação, além disso que a gente já falou até agora? Eu acho que, primeiro, a gente tem que vencer os tabus, tá? A fibromialgia é uma doença muito comum, não cabe mais preconceito com relação a isso. Então, tá com dor? Procura ajuda, procura uma equipe especializada, reumatologista, médicos da dor, eu sei que eles vão abraçar e eles vão saber tratar, tá? Uma equipe qualificada, então, que tem esse olhar do todo. Não é só a dor, não é só a parte psicológica, tu tem que entender o paciente, o contexto do paciente. Então, por isso que não é o tratamento não é só medicamentoso, é uma equipe multidisciplinar. Mas se tu tá sentindo esses sintomas, procura ajuda. A gente vai estar qualificado, tem uma equipe qualificada justamente para tratar isso aí e isso aí. Tem que pedir socorro. Tem socorro, isso aí. Tem caminho. Tem caminho, tem tratamento e é isso aí. Coisa boa. Doutora Tatiane, obrigado pela participação, obrigada pelas brilhantes informações. Eu acho que isso é muito importante para o nosso telespectador, porque muita gente, de repente, está nos assistindo e acompanhando. Quando eu falei fibromialgia, o pessoal já se ligou. Vou ver o que vamos dizer para ver se realmente existe alguma perspectiva de melhora e de viver, digamos assim, confortavelmente, né? Apesar das dores, apesar do diagnóstico. Então, tem caminho a ser seguido, é só buscar ajuda. É isso aí. Toda dor tem tratamento. Eu sempre falo isso, né? Então, toda dor, as doenças às vezes podem não ter cura, mas toda dor tem tratamento. E a fibromialgia tem tratamento também. Pode não ter cura, mas tem tratamento para o paciente conseguir viver uma vida normal. Fevereiro Roxo está aí, então, para conscientizar mais o pessoal e dar mais ciência do que é a fibromialgia, né? Isso aí. Muito agradeço o convite. Estou sempre à disposição aí. A gente que agradece a participação e, mais uma vez, a colaboração também. Obrigada. E olha, nós estamos aqui recebendo várias perguntas sobre este assunto, sobre a fibromialgia. Importante aqui fazer um esclarecimento. Essa entrevista da Lena com o especialista foi uma entrevista gravada, então a gente não conseguiu incluir aqui hoje as perguntas da nossa audiência, dos nossos telespectadores, mas até mesmo por respeito às muitas perguntas, vamos voltar a falar desse tema para trazer respostas, trazer informações, afinal, esse é um dos nossos grandes objetivos aqui do Telejornal NT Sul, servir a nossa comunidade, buscar esclarecimentos para aquelas coisas mais práticas do nosso dia a dia. O Robson mandou aqui mensagem no Facebook perguntando o seguinte, se dores crônicas nas articulações podem também ser uma consequência do calor. Afinal, estamos aí num período muito quente e isso pode eventualmente agravar esse quadro. A gente vai buscar informação, tá bom, Robson? Tá com a gente aqui também a Selma Araújo, Simone Freitas, obrigado a vocês pelos recadinhos enviados aqui nas nossas lives, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vamos para a telinha? Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129. Uma mensagem anônima aqui diz o seguinte, descobri que tinha fibromialgia em Porto Alegre, me tratava lá e as dores são realmente terríveis. Aqui em Cachoeira, acho que as pessoas que sofrem com isso não estão tendo a devida atenção, diz aqui esta mensagem, né? Inclusive foi criada recentemente aí uma associação para cuidar disso, para lutar pelos direitos, pelo atendimento, para buscar qualificar esse serviço também. E é importante esse esclarecimento, então tem um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que o atendimento também funcione a contento, né? Muito obrigado ao telespectador que mandou essa mensagem alertando para essa questão. Quem mais? Temos aqui mais um recadinho, a Francine Cardoso, dizendo aqui o seguinte, participando da carreata em apoio ao Fevereiro Roxo, Associação Cachoeirense dos Fibromiálgicos, todos juntos na causa, e inclusive a presença do prefeito Leandro Balardim, que acompanhou essa carreata no fim de semana. Muito obrigado, viu, Francine, pela tua participação. Importante também, como eu havia mencionado anteriormente, a formação dessa associação aqui em Cachoeira para chamar atenção para a questão da fibromialgia. Muito obrigado a você de casa que interagiu, que fez o NT Sul junto com a gente.
Esta edição vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Fique com a TV Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau!